aqui, né, e saber que vai ter mais gente pela frente, e isso acho que deve melhorar aqui o ânimo de todos, né? Ter o Spinelli amanhã, ter, enfim, um time. Então, vai ser certamente um curso muito bom, vai ter várias coisas, né, úteis e práticas. E falando em útil e prático, né, vamos então já ao nosso tema do encontro aqui, que é muito prático, que é teoria geral do direito concursal. Puxa vida, como assim, né? Um tema prático é a teoria geral do direito comercial. Do que a gente vai tratar aqui concretamente? A gente vai tratar de teoria, mas eu faço uma promessa a vocês aqui no início do encontro. Vai ser uma teoria que vai ser muito prática. E no final da aula, vocês me cobrem, enfim, digam se realmente eu entreguei um encontro prático ou não. Então, formas de se refletir sobre a prática. E por que isso, né? Por que essa ênfase aqui em essa preocupação com a prática? Primeiro, porque direito é uma ciência prática. O direito, quem tem a sabedoria do direito são os juristas, aqueles que atuam no dia a dia, forense, construindo o direito, pensando os problemas e construindo soluções para esses problemas. É a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, enfim, todos os profissionais que realmente atuam, enfim, na área, como, aliás, o Esteves atua, o Scalzilli atua, enfim, todos aqui tem uma experiência profissional muito grande, né, não só acadêmica. E com isso eu não quero, de modo algum, claro, deixar de valorizar aqui teorias e academia, mas a prática é o que importa. Então, já que a gente vai falar de teoria geral do direito concursal, que seja, então, uma teoria útil, que sirva para a nossa prática, para a nossa reflexão, tanto para a gente compreender o que fazem as instituições de direito concursal, qual é a utilidade prática delas, qual a função prática dessas instituições, que problemas elas resolvem, e de que forma, e também para que a gente possa, ao pensar sobre isso, sobre a utilidade delas, sobre para que servem, poder pensar também em estratégias, pensar profissionalmente com uma visão estratégica, sabendo as perspectivas diferentes e como puxar a brasa para um assado ou para o outro, né, dependendo do interesse que se esteja representando, no caso da advocacia e no caso daqueles que não representam interesses específicos, a magistratura, por exemplo, enfim, que possam conseguir identificar essas diferentes perspectivas. E para isso, para a gente explorar esse tema aqui hoje, eu vou usar uma elaboração teórica recente, ou relativamente recente, que não tem 50 anos ainda, que vem dos Estados Unidos, sobre análise econômica do direito. Eu falo isso porque esse aviso aqui pela seguinte razão, porque o texto que eu enviei, que é um livreto meu, que é livretinho mesmo, que eu compartilhei, e eu mandei outro para o JP depois sobre legitimação, não sei se você compartilhou com o pessoal também, o PDF. Esse ainda nós vamos compartilhar na sequência. Tá. E esse livreto é um livreto sobre análise econômica do direito concursal. E daí vai falar da literatura norte-americana sobre análise econômica, e fala com a terminologia própria da análise econômica, com o racional da análise econômica. Aqui, hoje, eu vou usar esse racional, toda a mecânica própria, mas não vou usar a terminologia da análise econômica, eu vou usar a nossa terminologia, da dogmática jurídica brasileira. Embora seja diferente, trata das mesmas coisas, enfim, é uma questão mais de um modo de pensar propriamente, tá? Então, a gente vai falar de direito brasileiro, embora usando ferramentas pensadas originalmente fora do Brasil e fora do direito. E por que isso? Pela seguinte razão. Eu já tenho barba branca aqui, então já a minha idade, enfim, não tem como esconder. O Scalzilli é mais jovem, mas também
pertence a essa geração, e o Esteves também, que eu estudei falência e concordata pela lei antiga, pelo decreto. O Scalzilli foi por ali também, né? Você pegou, acho que quase a transição, enfim, e o Esteves também foi mais ou menos, né? E o que interessa é que, para quem estudou antes, que nós estudávamos direito concursal, falências e concordatas, a partir da matriz intelectual dominante aqui no Brasil, né, da qual somos tributários, que é a matriz intelectual do continente europeu, direito francês, italiano, alemão, enfim. E embora muito importante, essa matriz intelectual pensa o direito concursal basicamente a partir de imperativos de justiça, que é o que é justo numa situação de insolvência, né? Quer dizer, como é que a gente deve tratar os credores numa situação de insolvência, se credores devem poder receber na frente dos outros, ou deve haver um pagamento aqui proporcional, pro rata entre credores, e estabelecer algum critério de justiça distributiva. E essas preocupações são muito importantes, mas, ao mesmo tempo, embora importantíssimas, elas não permitem, e era isso que a gente estudava, né, antes, aqui no Brasil, que começava direito falimentar com um par condício creditório. É isso, é o princípio fundamental, a partir do qual se construía toda a disciplina da falência, da concordata. Né? E isso aqui é muito importante, é importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, não nos possibilita, que não fornece ferramentas e métricas para que a gente veja outras coisas que são muito interessantes e que são muito úteis e que dizem respeito que permitem uma visão nova do processo, fascinante, do processo concursal, e com um potencial imenso aqui de aplicação e de utilização. E justamente aqui, por causa desse potencial e de ser muito coerente e fascinante, essa linha que eu digo que vou apresentar aqui hoje a vocês, eu faço a advertência também, cuidado com esse fascínio, porque essa linha aqui de teoria geral que eu vou apresentar hoje, ela é muito importante, é muito coerente, é muito útil, faz muito sentido, e por isso fascina, e a gente tende a ficar encantado, como se, bom, agora eu tenho a resposta para todos os problemas. Mas, se a gente for realmente aprofundar num grau muito grande essa linha, a gente vai ver que essa linha aqui tem todas as suas virtudes e potencialidades, mas também tem as suas limitações, os seus defeitos, e que são complementados pela ideia de justiça e pela ideia de par condício. Então, saibam que qualquer coisa que a gente vai falar aqui hoje, eu espero que seja útil, que ajude a pensar e a compreender o direito concursal, mas não esgota o tema e não é a única perspectiva válida, é mais uma perspectiva, espero que válida, espero que útil. E vamos lá, então, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela com vocês. Está compartilhando? Tá. Peraí, não, deixa eu compartilhar depois, aqui, tá, mas o quadro está compartilhando. Do que trata o direito concursal, né? A falência, a recuperação de empresas, que são substancialmente o mesmo processo. No que nos interessa aqui, a gente está tratando de uma característica comum aos dois procedimentos, que é a ideia de concursualidade e de insolvência. Do que tratam esses procedimentos? Qual é a importância deles? Por que a gente disciplina a falência e a recuperação judicial? Bom, uma resposta possível aqui para essa pergunta, e é uma resposta que está no texto, né, recomendado, enfim, é a seguinte: as instituições de direito concursal, deixa eu falar em gênero aqui, e pensando como falência, são processos de execução, são processos de execução coletiva, ou seja, o que se faz na falência? Basicamente, decretada a falência, arrecadam seus bens devedores, são avaliados e vendidos, realizado ativo, os credores se habilitam, forma-se quadro geral e pagamentos são feitos. Nesse sentido, a falência faz a mesma coisa que o processo de execução singular, regido pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, que é o quê? Ao invés de se arrecadar bens, se penhora bens, esses bens são avaliados, expropriados,
e o produto da venda é utilizado, da expropriação, enfim, é utilizado para satisfação do exequente. Então, processo de execução coletiva, processo de execução singular. Está falando a mesma coisa. Procedimentalmente, estruturalmente, é a mesma coisa. Quer dizer, são procedimentos que atuam como instrumentos de atuação da regra de responsabilidade patrimonial. Como é que se faz para responsabilizar o patrimônio do devedor pela satisfação das suas dívidas, pelo pagamento dos seus credores. E nesse caso, se a gente tem, então, um processo de execução e singular, regido pelo CPC, e tem também o processo concursal, vamos pegar aqui o processo falimentar como uma execução coletiva, a gente pode começar fazendo a seguinte pergunta, que é interessante, que é, não é redundante essa disciplina? Quer dizer, já existe a regra da execução no processo civil, da execução singular, por que a gente precisa duplicar o sistema processual executivo para ter uma disciplina falimentar, a execução coletiva? Essa pergunta é uma pergunta válida, porque, de fato, se ambos os processos fazem a mesma coisa, que é penhora, arrecadação, expropriação e pagamento, por que, então, duplicar essa disciplina, ter a mesma regra em duas leis diferentes, com dois nomes diferentes? Será que faz sentido? Bom, vamos ver, vamos olhar aqui, e essa pergunta foi feita por um autor americano chamado Thomas Jackson, que teve a fagulha intelectual inicial e que pensou nesse assunto em primeiro lugar, e eu não sei se vocês estão enxergando aqui a apresentação, então, o quadro branco, porque no meu está cinza aqui o quadro. Então, me digam se... E o Thomas Jackson foi investigar exatamente essa questão, que é por que existe o direito concursal, por que existe a falência e a recuperação judicial. E ele forneceu a seguinte resposta a essa pergunta, no contexto da análise econômica do direito. Ele vai e diz o seguinte aqui, ele disse basicamente aqui o seguinte: se a gente pensar no processo de execução, o que a gente vai ter? A gente vai ter, fundamentalmente, vocês estão enxergando aqui o quadro, não? Sim? Tá bom. Vamos imaginar aqui uma empresa, uma SA, devedora, que tem no seu ativo, no seu patrimônio, o conjunto de bens e direitos que respondem pelas suas obrigações. Então, deixa eu pegar aqui e já preencher bonitinho aqui. Vamos imaginar que essa companhia tenha no seu ativo um imóvel, e vamos dizer que esse imóvel tem o valor de 1.000. Aqui tem um valor, um dado valor aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para diminuir um pouquinho essa letra, mas de modo que vocês ainda enxerguem. Não sei se estão enxergando bem. Tá claro? Tá bom? Um dado imóvel no valor de 1.000, tenha um maquinário aqui no valor de 500, tenha uma marca no valor de 300 e um estoque no valor de 200. Esse conjunto aqui de bens, pela regra da responsabilidade patrimonial, que a gente vai encontrar, por exemplo, deixa eu botar aqui em cima, aqui, regra de responsabilidade patrimonial, que a gente encontra no 789 do Código de Processo Civil. O executado responde com todos os seus bens presentes e futuros pela satisfação do crédito exequendo. Ou a gente encontra no Código Civil, nos artigos 391, o devedor responde com seus bens pelo adimplemento da obrigação, ou 942, pela adimplemento da obrigação de indenizar. Então, aqui a gente tem exemplos da regra da responsabilidade patrimonial aqui. Deixa eu ver como é que faço para diminuir o caractere aqui. Vou botar 12
Diminuiu. Então, basicamente, o conjunto de bens e direitos do devedor é o que faz com que o que o devedor responde pelas suas obrigações. E ao mesmo tempo, vamos imaginar que esse devedor aqui, colei errado, que essa empresa tenha o seguinte passivo aqui, no seu passivo patrimonial, que ela seja devedora dos seguintes credores. Que ela seja devedora do credor 1 pela importância de 1.000 e dos seus demais credores, então, credor 2, 3 e 4, pela importância de 1.000 cada um. Tá bom. Como é que os credores fazem para buscar a satisfação do seu crédito? Então, quer dizer, se a gente está olhando... E veja que eu estou representando aqui uma estrutura de um balanço, né? O ativo e o passivo da empresa devedora. Bom, os credores, né, buscam a satisfação dos seus créditos da seguinte maneira, que eles podem... Deixa eu ver se a setinha aqui, tem um que é setinha, será? Eles podem ajuizar processos de execução buscando tanto os bens quanto os bastem do devedor a integral satisfação do crédito exequente. Então, aqui, deixa eu tentar de novo, sem ver se não distorce, é isso aí. Podem, então, tentar penhorar tanto os bens quanto os bastem a integral satisfação do crédito exequente. O que nos interessa aqui? Que se a gente pega no Código de Processo Civil, no artigo 797, por exemplo, então, artigo 797 do CPC, a gente vai encontrar a regra da preferência da penhora, que diz o seguinte, né, esse dispositivo, que a penhora atribui ao exequente a preferência sobre o valor de discussão dos bens penhorados. Basicamente isso. E, então, o princípio da preferência se chama, não só que princípio da preferência da penhora, 797 do CPC. E isso vale para qualquer execução. Então, se outro desses credores aqui, né, vai e ajuiza uma execução para penhorar tanto os bens quanto os bastem a integral satisfação do crédito exequendo, a mesma coisa, né? Então, então penhorado o imóvel nessa execução e assim sucessivamente. Vamos lá, né? Vamos dar o nosso próximo passo aqui. Nesse caso aqui, olhando para o patrimônio dessa empresa, se a gente fosse distribuir entre os credores o valor do patrimônio dessa empresa, qual seria a recuperação de crédito desses credores? Tem 2.000 aqui, né? 1.000 mais 500, mais 300, mais 200. Se a gente divide 2.000 entre 4 credores aqui, cada qual... Bom, em média, esses credores receberiam, nesse caso aqui, R$500. Assumindo que a gente distribuísse igualmente entre os credores o valor do patrimônio da empresa. A mesma coisa a gente pode pensar o seguinte, que se um credor chega na frente, penhora esse ativo e recebe 100% do seu crédito, outro recebe 100% do seu crédito, os demais não vão receber, mesmo assim, em média, essa coletividade aqui teria a mesma recuperação de crédito. Se a gente fosse pensar, a gente não está mudando aqui o valor total de recuperação de crédito dessa coletividade. Vai ser uma questão distributiva aqui, que é se alguns chegam na frente, se satisfazem e raspam o tacho, não sobra nada para quem vem depois. E é por isso que no direito europeu se diz assim, puxa vida, não é justo que isso aconteça. Não é justo que, numa hipótese de insolvência de uma empresa, certos credores mais rápidos, mais aquilados, consigam receber a integralidade do seu crédito e outros fiquem para trás e não recebam nada.
né? Portanto, o justo aqui seria estabelecer uma regra de par condício creditório. Né, a gente pode até discutir essa noção de justiça, que faz sentido, ela é justa, essa ideia de distribuição proporcional, mas eu poderia adotar um outro critério arbitrário de justiça, igualmente arbitrário, dizendo, olha, o justo é aqui o credor que foi mais assertivo, que buscou, que investiu mais na satisfação do seu crédito, foi mais diligente, receba 100% do seu crédito, e que os outros que dormiram um ponto não recebam. Eu poderia adotar esse outro critério de justiça, né, para a distribuição dos valores. Mas vejam que, independentemente do critério, isso não altera o fato de que o valor aqui total, né, recuperado pelos credores é de 2.000, na média, equivale a 500 por credor. Então, a gente não, né, numa forma ou de outra, a gente chegou no mesmo resultado. Mas, agora, a gente tem um problema aqui, né, ou pode criar um problema, que é, e se o credor 2 ajuiza a sua execução e, na sua execução, penhora um dado ativo que já havia sido penhorado numa outra execução, na execução 1 aqui. Bom, agora a gente tem um concurso de credores, ou seja, nesse caso agora existem 2 credores que estão concorrendo, existe uma disputa, uma competição, um concurso entre esses credores para saber quem é que vai ficar com o produto da venda, da expropriação judicial daquele determinado bem penhorado. E como é que a gente resolve no direito brasileiro o concurso de credores? Nesse caso aqui, um concurso particular ou especial de credores, porque são dois processos de execução disputando um mesmo bem, né? A gente resolve o concurso de credores por meio de uma regra da anterioridade da penhora, que se encontra no artigo 908, parágrafo 2º do CPC. Diz o seguinte, que em se tratando de credores de um igual nível, vamos pegar aqui quirografários, né, em que estão não havendo um título legal de preferência, que são os privilégios creditórios e os direitos reais de garantia. Então, credores aqui quirografários, por exemplo, estão no mesmo nível. Então, o valor obtido com a execução do bem penhorado será distribuído, né, será entregue ao credor exequente que tiver a primeira penhora, ao que fizer a primeira penhora. Então, a regra de solução de concurso, né, dos concursos especiais de credores, é a regra da anterioridade da penhora. Tá bom, é uma forma de se resolver aqui, praticamente, né, esse problema de mais de um credor, em mais de uma execução, disputarem a penhora sobre um mesmo bem. Tá bom, tem essa solução. Mas, de novo, independentemente da regra do concurso, se tiver aqui, né, execuções dos credores para penhorar os ativos do devedor, isso não vai mudar o fato de que, na média, esses credores vão recuperar 50% do seu crédito, cada um, ou o valor dos ativos não ultrapassa R$2.000 e, portanto, tem um limite aqui. E, portanto, qual é a diferença aqui entre o processo de execução singular e o processo de falência? Essa é uma pergunta interessante, que é, se eu pegar esses ativos desse devedor e vendê-los, bom, o valor obtido aqui é de R$2.000. E os credores vão receber R$2.000, em média 500 cada um. Independentemente de a gente estar falando aqui de processos de execução singulares ou de um processo falimentar, de uma execução coletiva. A gente está chegando no mesmo resultado. E talvez aqui o critério de justiça pudesse justificar a existência da falência, mas a gente não está aqui investigando hoje a critérios de justiça, a gente poderia discutir esse critério de justiça, né? Mas, de todo modo, a gente está preocupado com outra coisa. E com o que a gente está preocupado aqui? Vocês já ouviram falar da expressão gargalos da execução?
do Justiça em Números, do CNJ, aqui, a Taine diz que já, aqui sacudiu a cabeça, os demais, eu não sei, eu não vejo aqui. Mas, basicamente, se vocês forem no site do CNJ, na pesquisa aqui, Justiça em Números, que basicamente é uma pesquisa com dados sobre o Poder Judiciário brasileiro, qual é, enfim, a organização judiciária brasileira, quantos juízes, quantas varas, e assim vai, nós temos, qual é o orçamento do Judiciário, separado aqui pela Justiça Federal, do Trabalho, Estadual, enfim, e números de processos. E o Brasil tem um estoque de aproximadamente 90 milhões de processos, não é pouca coisa, né? E desse estoque, mais ou menos metade, agora deu uma caidinha, aqui diminuiu um pouquinho, está na casa de 42, 3 milhões de processos, são processos de execução. Então, basicamente, aqui nos gargalos da execução, pelo Justiça em Números, a gente tem algo como mais ou menos 43 milhões de processos de execução no Brasil. Em torno aqui desses 43. E como é que funciona o processo de execução? Vamos ver. Quem é aqui que atua com a execução na advocacia, na magistratura? A execução funciona ou não, na opinião de vocês? A Taine diz que não funciona. Nem sempre, às vezes... Nem sempre, até está sendo generosa com o processo de execução. Quem mais aqui atua com execução? Cássio, não funciona também porque o STJ entende que o valor até 40 salários, independente de... Não é só de poupança, é sempre impenhorável. Então, ninguém consegue pegar dinheiro de ninguém, né? E outra habilidades, então a execução não funciona. E isso é algo interessante, né? Que se a gente parar para olhar para a realidade do processo de execução no Brasil, a gente vai ver que a nossa percepção média sobre a efetividade da tutela jurisdicional executiva não é boa. A gente acha que, em média, a nossa opinião média a execução não funciona bem. Ela serviria para buscar satisfação de créditos, mas não funciona. As execuções estão congestionadas em gargalos da execução. Só o Tribunal de São Paulo, que é o recordista, tribunal quer dizer, o Estado de São Paulo e o TJ, tem 12 milhões de execuções congestionadas, 12 milhões de processos de execução que não andam, não vão para frente. Se a gente vai para a Justiça Federal e tem uma pesquisa do IPEA, que foi o Alexandre Cunha, que fez em 2009, então nem é tão recente assim, que é o custo unitário do processo da execução fiscal na Justiça Federal. E os números que foram levantados pelo Alexandre no IPEA são estarrecedores. A execução fiscal, se ultrapassada a etapa de citação não houver pagamento espontâneo, a taxa de recuperação do crédito fiscal, a depender de como a gente lê a pesquisa, a gente poderia ter duas leituras ali, é inferior a 1%. Execução fiscal não funciona. Mas é interessante a gente pensar isso. Espera aí, mas metade dos nossos processos aqui no Brasil, 43 milhões de processos, são processos de execução, mas não funcionam. E o orçamento do judiciário no Brasil, se a gente pegar o MPP federal junto, ultrapassa 160 bilhões de reais. O Brasil gasta mais em orçamento do judiciário, em folhas, enfim, infraestrutura, do que a gente gasta em saneamento básico. Então, como é que é isso? Como é que a gente gasta tanto com o judiciário, com a prestação jurisdicional, e não funciona? Tem 43 milhões de processos que estão congestionados nos gargalos da execução.
Por que razão isso? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. E é uma pergunta, né, relevantíssima, prática, muito real. E o interessante é que se a gente for ler a história do nosso processo civil do século XIX para cá, a gente vai ver que parece que nunca funcionou bem a execução. Então, lá no século XIX, se a gente fosse ler os processualistas, diriam, a execução não é muito boa, não, esse negócio está meio ruim e tal, e daí temos que ter uma lei mais moderna, mais adequada, a atender os anseios e aspirações da modernidade e tal. Então agora as regras processuais civis vão adotar o Regulamento 737 de 1850, que é o Código do Processo Comercial, que é ultramoderno, isso ali na virada para a República. Então agora vai. Não foi. 5, 10 anos depois, de novo, a execução não funciona, é ruim, é lenta, não satisfaz. Ali naquele movimento, a gente começa a ter os CPCs estaduais, no Rio Grande do Sul teve, na Bahia teve, pela Constituição de 1891, o processo passa a ser matéria estadual, deixa de ser federal. São Paulo demora até 1930 para promulgar o seu CPC. E o que os processualistas disseram ali? Agora vai, a execução agora é moderna. E 5, 10 anos depois, não foi. Não é boa, é ruim, a gente tem que reformar. CPC de 39 é a mesma coisa, 73 é a mesma coisa, as reformas dos anos 90, de 2006, no processo de execução do CPC de 73, dizendo, bom, está muito ruim, então vamos mexer, agora vai. 5 anos depois, o que a gente vê? Não foi, não está funcionando. Daí com o CPC de 2015, não, agora vai. E a gente está agora em 2025 dizendo que não, o gargalo continua aí, a execução não funcionou. Vejam, a nossa insatisfação com a efetividade da tutela executiva, então, é muito antiga já. Vem, enfim, desde a República, pelo menos, desde o Império. E a gente fez várias reformas nos códigos de processo civil, dizendo que agora vai, mas não foi. Sugerindo, então, que a gente não tinha compreendido qual era o problema e como resolvê-lo, porque agora a gente vai ter um CPC moderno. Tá bom, o que é moderno? Que vai funcionar, mas o que precisa fazer para funcionar? Bom, a gente não acertou, pelo jeito, até agora. E uma pergunta importante, então, a fazer é por que a gente não acertou? Quer dizer, o que será que falta aqui? O que a gente precisa? Porque aqui falou há pouco o Eduardo, o Busnello, disse, são as impenhorabilidades. E isso é uma coisa interessante, Eduardo, que você falou, pelo seguinte, parece que a execução é sempre uma disputa bilateral entre o exequente, credor, e o devedor executado, e à medida em que a gente estabelece regras que, de alguma maneira, parecem tutelar o executado, significa que a gente está travando a execução, está barrando a execução, e minando a execução. Mas, se a gente olhar para a evolução da tutela executiva e da responsabilidade patrimonial no nosso sistema, pelo menos dos anos 90 para cá, mas a gente pode voltar aqui anos 60 e 40, tem movimentos muito expressivos lá atrás. O Bruno Salama mostrou isso no livro dele, sobre o fim da responsabilidade limitada no Brasil. E a gente vê o quê? Que a execução, a tutela processual executiva no Brasil foi progressivamente se tornando mais e mais agressiva, assertiva, com regras de sucessão, de livre imputação de responsabilidade, que se chamou de desconsideração da personalidade jurídica, com regras de solidariedade passiva, e também com regras que foram retirando aqui etapas de procedimento, ou de manifestação, ou de defesa do devedor, para tentar tornar a execução mais rápida, mais ágil, mais enérgica. Chegando no CPC agora de 2015, no artigo 139, inciso 4º, a gente dizer o seguinte, olha, já que não funciona bem essa a tutela jurisdicional executiva patrimonial, de penhorar tantos bens quanto os bastem, então agora vamos voltar aqui para o regime romano da responsabilidade pessoal, da prisão por dívida, e daqui a pouco
também, né? Por que não até a pena de morte por dívida? Nós tínhamos há pouco tempo atrás aqui no Brasil essa possibilidade, quer dizer, não pagou, que vá para o Chilindró, como era em Roma, como enfim, foi em muitos lugares, na França, e também no Brasil, e também morte, eventualmente. Porque agora, no CTC, com os meios executivos, né, atípicos, coercitivos, atípicos, se quer dizer o quê? A tutela típica da execução é patrimonial, não penhorar bens. Atípico é o quê? É fazer qualquer coisa que pressione o devedor a pagar. Então, aprender passaporte, pode. Aprender carteira de motorista, pode também. O que é isso? É limitar, restringir a liberdade de ir e vir. Sem passaporte, você está preso. O Chilindró é do tamanho do Brasil, mas é uma delimitação. Aqui você já não pode viajar. A habilitação de motorista está restringida a essa liberdade. Então, isso aqui é responsabilidade pessoal. E não só aqui, a execução fiscal, que é brutalmente ineficiente e muito cara para os contribuintes, a execução fiscal tem as vantagens para si de se ter criminalizado, com a chancela dos tribunais superiores, STF especialmente, vários tipos penais que são prisão por dívida, apesar de a Constituição dizer que não haverá prisão por dívida, do Pacto de São José da Costa Rica reiterar a mesma coisa, mas tem agora a prisão por não repasse da contribuição previdenciária retida pela empresa que fizer o pagamento. Como se aquela empresa, ao fazer pagamento de folha de salário, tivesse dinheiro sobrando, fez a retenção previdenciária e se apropriou indevidamente daquilo. Quando, na verdade, a gente sabe que a empresa não tem dinheiro, só o suficiente para mal e mal pagar a folha de salário, mas fica contabilmente, você teria que ter feito retenção e repassado. Se não repassou, é apropriação indébita. Crime. ICMS é a mesma coisa, crime. E, bom, isso aqui é dívida, é prisão por dívida. Você vai dizer, não, é uma apropriação indébita de um bem que nunca existiu. Bom, então tá, como é que eu vou me apropriar de um dinheiro que nunca existiu? O que é isso? É, na verdade, uma transformação da tutela executiva para criminalizar, para aumentar, é um meio coercitivo atípico, é para forçar a mão mesmo. E o que acontece? Bom, são presos os diretores, enfim, empresários e tal, por esses tipos penais. E a pergunta que fica é, melhorou a tutela executiva com isso? A execução fiscal funciona melhor? Bom, o CNJ está dizendo que não, o gargalo da execução está dizendo que não funcionou. Então... Desculpa, só fazer uma intervenção de Claro. ordem, uma questão de ordem. Só para saber como é que tu prefere, porque, por exemplo, o Eduardo Fernandes levantou a mão para uma pergunta. Eduardo, pode falar. Tem gente como o Zanello que pergunta direto, até porque está acostumado nos cursos passados. Mas eu não sei se tu prefere que o pessoal possa intervir diretamente, tu manda aí. Livremente, pode falar que melhor. Vamos lá. Eduardo, cadê o Eduardo aqui? Ou ele levantou a mão sem querer também, que pode ser uma hipótese. Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos em frente, então, qualquer coisa, só falar, abre o microfone e pede a palavra. Beleza. E a execução não melhorou com isso. Então, onde é que está o problema aqui, meu Deus? Porque eu tinha ouvido falar que a execução nos Estados Unidos é muito boa, que aqui lá é céu de brigadeiro, lá funciona bem, lá a execução anda, e os credores recebem, e tudo é muito bom. O que tem lá nos Estados Unidos que funciona diferente daqui? Será que é a água que eles bebem? Será que é porque eles estão... Enfim, tem algum mistério, né, aqui de... o que a gente está fazendo de errado aqui? Bom, eu estou assumindo aqui essa percepção de que o direito americano é melhor, que a realidade americana é melhor. Se a gente for olhar na prática, a gente vai ver que isso não é tão verdadeiro assim, mas os americanos fazem uma boa propaganda, né, daquilo que são orgulhosos das suas instituições, ainda que elas muitas vezes não funcionem muito bem. Mas vamos comprar aqui, né, isso, vamos aceitar que seja melhor. Por que não? Agora, então, vamos à vaca fria aqui.
me digam aqui o seguinte, agora está com vocês aqui a peteca. Eu quero saber como é que vocês fazem para, nessa situação concreta aqui, aumentar a recuperação de crédito desses credores. Nesse caso aqui, essa empresa que tem esses bens e esse passivo, como é, né, e os credores vão recuperar no máximo R$2.000 aqui. Eu quero saber como é que vocês fazem para que esses credores recebam mais. Se vocês descobrirem como fazer isso, como se faz isso, vocês vão ter, né, descoberto uma solução importantíssima aqui, né? Que é quase que uma alquimia aqui, né? Como é que a gente transforma ativos de 2.000 em ativos que têm um valor muito maior, que tem um valor de 4.000, de 10.000, enfim. De modo aqui a aumentar a satisfação, a recuperação de crédito desses credores. O que vocês me dizem? É possível isso ou não? Vocês conhecem a alquimia, não? A profissão de alquimista que tinha na Idade Média, aquela busca pelos segredos da alquimia que permitiam transformar, alguns diziam, qualquer substância, qualquer elemento em ouro. Então, vamos lá, qual é a alquimia aqui? Tem alquimia, não? Além do Paulo Coelho, o Alquimista, um clássico, né? Eu li o Alquimista logo que saiu, acho que em 86, 7, por ali, né? Eu era meninote ainda e adorei. Eu nasci só em 90, então eu nasci só em 90. Não, mas ainda tem tempo de ler. O Alquimista, eu gostei muito quando li, então eu não concordo, não acompanho aqueles que não gostaram, que falam mal do Paulo Coelho. Eu gostei muito, né? Quando li foi muito bom. Tô brincando contigo. Né? E recomendo mesmo, não tô brincando, não, tô falando sério. É um livro que eu acho que hoje, se eu fosse reler, eu gostaria de novo, suponho. Mas não tem como saber, né? Que nem filme de antigamente, que você vai ver de novo e às vezes tem decepções, né? Como é que a gente resolve isso aqui? Vamos lá. Elaine, Anne, Gabriel, Eduardo, os ambos aqui, quem mais? Ih, tem muita gente aqui. Vocês resolvem os gargalos da execução aqui. Estamos com 111 pessoas aqui. Acho que ninguém vai conseguir responder essa tua pergunta. Acho que seria buscar a alienação em bloco de todo ativo, né, para que ele possua mais valor agregado e com isso produza-se uma arrecadação maior, né, do que vender separadamente, igual a regra do artigo 140 da Lei 11.101. Exatamente. O Denis resolveu o problema do gargalo da execução, aqui, ou parte desse problema, né? Que é o seguinte aqui. Esses ativos aqui dessa empresa devedora podem ser avaliados ou podem ser alocados, na linguagem dos economistas aqui, né? De duas formas. Uma por um valor chamado de valor de liquidação. Liquidação. E o que significa aqui esse valor de liquidação? Aqui significa o seguinte, é o valor que se obtém com a soma dos valores obtidos com a venda individual dos bens. Então, nesse caso aqui, se numa execução penhora-se o imóvel e expropria-se esse imóvel aqui em asta pública por 1.000. Outra execução penhora a máquina por 500 e vende a máquina por 500 e assim sucessivamente. Qual é o valor que a gente vai obter aqui nesse exemplo aqui, já que a soma da venda individual aqui ou fragmentada dos bens, fragmentada desses bens. Bom, nesse caso aqui o valor vai ser de 2.000. É isso aqui que vai se obter.
Agora, a gente pode, no entanto, avaliar esses mesmos bens, exatamente esse conjunto de bens aqui, por um outro critério. A avaliação, ou valuation, em inglês aqui, em societário, a gente sabe que não é uma ciência exata. Tem vários critérios diferentes de avaliação dos bens de uma empresa e se litiga muito em torno disso, né? Qual é o método de avaliação, quando a gente está falando em apuração de haveres, reembolso, enfim, exercício de retirada e reembolso, por exemplo. Bom, além desse método aqui de liquidação, né, de venda em liquidação aqui desses ativos, esses ativos podem ser avaliados por um outro critério, né, por um outro valor, um outro método aqui, que é um valor de operação. O valor de operação aqui, os americanos chamam de going concern, aqui, um valor da operação da empresa. E esse valor aqui... Posso só fazer uma consideração, professor? Claro. Mas nesse caso, por exemplo, nós temos aqui tudo separado, o imóvel, a máquina e a marca, e pode acontecer de se for dividir isso, a gente perde ali o valor da marca, que a empresa não teria, né, ela não teria utilidade em caso de ser desfeita, e se você, de repente, pegar uma empresa que ela tem maior valor quando ela está ainda em atividade, né? Se você desmanchá-la, ela vai perder esse valor. Tem várias considerações a se fazer, né, nesse caso. Perfeito, perfeito. Muda muito, né? E pode mudar para melhor ou para pior. Né? Caso a caso tem que se avaliar isso. E esse valor de operação aqui, que é o que falou a Elaine, que é o que falou o Denis também, é um valor que se atribui não a soma, né, o somatório dos valores individuais dos bens, mas é o valor do conjunto de bens. Quer dizer, quanto vale o conjunto de bens? Qual é o valor aqui dos bens mantidos em conjunto? Deixa eu ver se eu consigo aqui... puxa vida. Aqui, deixa eu ver. Não sei fazer isso aqui nesse aplicativo. Tá, mas o conjunto dos bens, aqui, então, os bens mantidos em conjunto, como é que a gente calcula isso? A gente tem que pegar a receita operacional líquida dessa empresa, o quanto essa empresa operando nesse modelo de negócios incorre em despesas operacionais, também teria aqui despesa de CAPEX, depreciação, mas vamos ficar só em despesa operacional aqui para facilitar a nossa vida. E a gente vai dividir aqui essa receita operacional líquida por uma dada taxa de juros. O que interessa aqui? Qual é a lógica disso? Tá? A lógica é a seguinte, imagina que a empresa, para operar e fabricar garrafas de água, ela tem que comprar plástico, energia elétrica e tem que ter funcionários. Bom, comprou plástico, energia elétrica, os funcionários trabalharam, a empresa não paga imediatamente aqui, né, essas despesas operacionais. Ela vai pagar em 30 dias os empregados, os fornecedores em outros prazos e tal. A empresa produz, comercializa, tem um faturamento, usa esse faturamento para pagar salário, energia elétrica, as despesas operacionais, e o que sobra é a receita operacional líquida de despesas. O que é isso? O dono da empresa, isso aqui é um EBITDA, tá? O dono da empresa vai ficar com essa receita operacional líquida. Eu sei, tem tributos, tem depreciações para entrar aqui, então pode aumentar a complexidade dessa conta, mas a ideia é, o que sobra é o que vai remunerar o dono da empresa. Então, se você é dono da empresa, você vai ter esse dividendo aqui, tá? Vai receber esse valor. E daí a pergunta que fica é, o quanto você paga para adquirir, quanto investidores pagam no mercado para adquirir esse conjunto de bens que vai lhe dar esse dividendo? A lógica aqui é como se fosse a seguinte, quanto você tem que poupar e ter guardado em principal, na poupança, em renda fixa,
para ter uma rentabilidade mensal ou anual de R$100 mil, a uma taxa de juros de 10%. Tem que ter R$1 milhão guardados, e daí você vai ganhar por ano, a 10%, R$100 mil. Então, você busca essa rentabilidade de 10%, e você quer ter um ganho de uma rentabilidade aqui, né, de 100 mil, você tem que ter ativos que valem 1 milhão. Então, você paga 1 milhão para adquirir esses ativos. Isso aqui se transforma no seguinte aqui. Vamos imaginar que essa empresa aqui, ela tenha um faturamento, uma receita operacional líquida de despesas de 400. E nesse mercado, os investidores que vão comprar essas empresas, né? Então, esse mercado aqui, os investidores, dadas as características desse mercado, a taxa básica de juros e tal, buscam uma remuneração de 10% sobre o capital investido aqui. Então, eu compro a empresa, botei o meu capital lá, esse é o meu principal, e eu quero que esse meu capital principal que está lá, está preservado, vai me gerar aqui 400 mil, 400 milhões, ou enfim, de dividendos. Tá bom? Qual é o valor, então, aqui, né, desse conjunto de bens? 400 divididos por 10%. Isso aqui significa 400 divididos por 0,1. Quanto é 400 divididos por 0,1? Eu faço a pergunta, mas eu vou dizer o seguinte: se eu usar outros números que não esses aqui, eu vou errar. Eu só posso fazer com essa segurança essa pergunta, porque esse cálculo aqui eu sei a resposta, mas se mudar o número, eu já me atrapalho. E eu não estou brincando, não, eu sou terrível nisso. 400 divididos por 10%, por 0,1, é igual a 4 mil. Então, vejam aqui que, basicamente, o mesmo conjunto de bens aqui dessa empresa, se alocado, esses bens alocados fragmentadamente, nesse exemplo aqui, se vai chegar numa importância de R$2 mil. Mas, se nesse caso aqui, se for mantido, o conjunto, os bens forem mantidos em conjunto, e se vender o conjunto de bens para um terceiro, se vai obter a importância de R$4 mil. De R$4 mil. Eu não consigo fazer aqui o grifar nesse aplicativo, mas tudo bem, não tem problema. O que é melhor aqui? Nesse caso, o que deixaria os credores numa posição melhor? Vender esses bens, nesse exemplo aqui, em liquidação ou em valor de operação? Vender o conjunto de bens ou vender os bens fragmentadamente? Vamos lá. Denis, Elaine aqui. A operação, vender o conjunto. Vender o conjunto. Por R$4 mil. Por que razão? Porque vendendo o conjunto, nesse caso, cada credor vai receber 100% do seu crédito. Ao passo que se fosse, em média aqui, se vendesse fragmentadamente, receberiam só 50% do seu crédito. Então, o conjunto é melhor. Então, vejam, o mesmo universidade, o mesmo patrimônio, aqui o mesmo ativo, tem formas de alocação diferentes que resultam em valores diferentes. Em alguns casos, o valor de liquidação de uma empresa vai ser maior do que o seu valor de operação. Enfim, não é sempre o conjunto vale mais. Pensem aqui a Blockbuster, que é um bom exemplo de antigamente, que era a maior empresa do mundo de aluguel de fitas de vídeo, com a Netflix, quer dizer, tinha um valor de operação estratosférico, com Netflix e coisas do tipo, ninguém mais vai pegar fita de vídeo para alugar, e essa empresa foi liquidada, vendeu o imóvel do ponto comercial para um lado, o estoque de fitas de vídeo para outro e tal, né? Então,
Aqui, né, a gente tem que parar e fazer cálculo presente para ver qual é o maior valor. Essa é a ideia aqui. E tá bom, mas nesse exemplo aqui o valor de operação é maior e os credores ganham mais com isso. E é aqui que surge o problema central do direito concursal, que é basicamente o seguinte aqui. Quando a gente tem a regra que rege concurso de credores, que é a anterioridade da penhora, e a gente acrescenta aqui a essa regra uma percepção de insuficiência de ativos, de insolvência do devedor. Então, nesse caso aqui, esses credores olhando para as demonstrações financeiras dessa empresa, para o balanço, para as demonstrações trimestrais e tal, estão vendo o que aqui? Que nesse balanço eu estou vendo ativos que somados perfazem 2.000 e um passivo aqui de curto prazo, enfim, circulante, que perfaz 4.000. O que eu digo? Tem problema aqui. Tem problema porque não tem ativos para pagar todo mundo. Esse PL está negativo, essa empresa está com patrimônio líquido negativo, ativo menos passivo igual a um patrimônio líquido, nesse exemplo aqui está negativo. Eu acho que essa empresa não vai conseguir honrar todas as suas dívidas. Ela até pode conseguir. Não interessa se ela consegue ou não, efetivamente. O que interessa é a percepção, é aquilo que subjetivamente os credores acham. E eles podem estar errados até nisso, mas o fato é que, se errados ou não, isso aqui se transforma numa profecia autorrealizável, pela seguinte razão. Se vocês assessoram o credor número 1, então, esse é o papel de vocês. E esse credor diz, olha, essa empresa aqui me deve 1.000. E mostra essas informações para vocês. O que vocês vão dizer para o cliente de vocês? Vocês vão basicamente dizer, executem imediatamente essa empresa, porque não tem aqui ativos para pagar todo mundo. Então, e como a regra que rege o processo de execução é a regra da anterioridade na penhora, o primeiro a chegar é o primeiro a levar, e quem ficar por último, a mulher do padre, corre para obter a primeira penhora. Mas, e se vocês assessoram daí, o credor número 2? Enfim, a mesma coisa, e assim sucessivamente. E, portanto, quando credores nutrem uma percepção de insolvência, de que a empresa não tem condições de honrar suas dívidas, ainda que eventualmente possa ter, e em ambientes, e essa regra aqui é uma regra adotada no mundo inteiro, nos Estados Unidos, nos países europeus, na América Latina, na Ásia, o que vai acontecer? Você vai ter uma corrida por ativos. Ou, então, a regra da anterioridade da penhora, com uma percepção de solvência, igual aquele brocardo latino chamado farinha pouca, meu pirão primeiro. Já que não vai ter para todo mundo, deixa eu correr para ver se eu obtenho a satisfação. Só que o problema é que todos vão fazer isso, todos os credores vão empreender essa corrida. E qual vai ser a consequência aqui disso? Numa execução, vai ser penhorado um ativo, vai ser vendido por um lado, na outra execução, vai ser penhorado outro ativo, vendido para outro lado, e assim sucessivamente. E qual vai ser o valor final que se vai obter com os ativos do devedor? Um valor de 4.000 pela venda do conjunto, ou a fragmentação dos bens e a venda por R$2.000, ou 2 milhões, ou 2 bilhões? 2.000. E, portanto, os credores vão recuperar menos, vão destruir valor dos ativos do devedor e vão piorar a sua própria situação. E, portanto, aqui é que está o problema do direito concursal. Esse é o problema central, que é uma corrida por ativos pode levar à destruição do valor do conjunto de ativos, e o credor, que na sua execução aqui por 1.000, penhora e expropria um bem que vale 1.000, ele destruiu o valor do patrimônio do devedor, não em 1.000 apenas, do que ele retirou. Por quê? Porque esse patrimônio valia, como going concern, como operação, 4.000.
esse credor tira para si 1.000, e o que fica para trás? Apenas 1.000. Ele destruiu, então, mais valor do que ele retirou do patrimônio do devedor. E, portanto, ao fazer isso, ao se destruir valor, então, a forma pela qual a execução recai sobre o patrimônio do devedor modifica o valor do patrimônio do devedor por valores distintos do valor do crédito exequente e do ativo retirado. A gente pode mexer mais aqui, pode destruir mais valor. E quem é que paga esse preço? Quem é que sofre essa consequência? Os demais credores. A gente piora a vida da coletividade de credores. Portanto, aqui a gente está falando que os credores vão ficar numa posição pior, as execuções vão ser menos efetivas, a gente não vai achar bens penhoráveis, vai ter, o problema é que a gente já sabe, e, portanto, aqui a gente vai ter gargalo de execução. Porque se basta que em algumas execuções tenha a recuperação do crédito, não sobre ativos suficientes para as demais, essas execuções vão ficar paradas, enfim, naquela procura por bens que não vai resultar em nada, como a gente já sabe que acontece. Bom, para evitar esse problema, isso aqui é descrito de várias formas, uma delas é tragédia. Na ciência política, depois foi para a economia, se fala em tragédia dos comuns, aqui, quando vários stakeholders podem acessar livremente um conjunto de recursos naturais comuns, como um pasto, Antigamente a gente tinha no nosso Código Civil de 16 o compasco, que é aquele pasto compartilhado por vários pastores distintos, ou cardumes de peixe, ou reservas de óleo ou gás. Quando a gente tem ativos comuns que são livremente acessados por certos indivíduos, como, por exemplo, credores que podem acessar o patrimônio do devedor comum, pela responsabilidade patrimonial, a gente pode ter essa corrida por ativos que pode levar a uma piora do bem-estar da coletividade, a um esgotamento precoce dos ativos ou dos recursos naturais. E qual é a solução para esse problema aqui? Bom, a solução para esse problema é a solução do direito concursal, que faz o quê? Faz basicamente aqui o seguinte: ao invés de deixar que os credores corram com as suas execuções individuais, cada um por si, nessa corrida por ativos, o que faz o direito concursal é proíbe, em primeiro lugar, o exercício individual de pretensões. Então, a gente vai ter aqui alguma regra de suspensão de ações individuais. E essa regra aqui, que suspende o exercício de pretensões individuais, essa regra, errei, perdão. Vocês estão vendo que agora foi. Essa regra aqui, de suspensão de execuções individuais, é um lado da moeda, porque qual é o outro lado da moeda aqui nesse caso aqui, o outro lado da moeda deixa eu botar para baixo. Isso aqui. Espera aí. Nada como um velho e bom quadro negro com um apagador, que daí eu conseguiria arrumar isso aqui com toda a destreza necessária. Mas, nesse caso aqui, de um lado se proíbe a ação individual e, de outro lado, se obriga aqui a ação coletiva, ao exercício de ação coletiva, ação, todo mundo tem que agir como uma só vontade. Ou, em outras palavras, uma ação concursal, um processo concursal, um concurso de credores. E esse concurso de credores é representado pelo quê aqui? A gente tem vários elementos que representam
né, essa obrigatoriedade de ação coletiva. A gente vai ter um juízo concursal, um juízo único, ao invés de ter vários juízes de execuções singulares que estão na vara de execuções fiscais federais tal, na 27ª Vara do Trabalho, na 30ª Vara do Trabalho, na vara civil tal ou qual, estadual. A gente vai ter um juízo só, concursal, e com uma competência única aqui, e esse juízo toca o processo concursal, a falência, a recuperação, por exemplo, única, e muitas vezes os ativos aqui do devedor vão formar uma massa insolvencial, como acontece na massa falida, por exemplo. Aqui na nossa lei de 2005, cujo projeto é de 1993, mas que foi alterado ou se enxertou nesse projeto de lei lá nos anos 2000, um capítulo sobre recuperação judicial que a gente trouxe via Banco Mundial, né, inspirado aqui no modelo americano, nós não inserimos uma massa recuperacional aqui. Então, a gente não tinha tradição de recuperação de empresas, mas nos Estados Unidos, assim como se tem a massa falida, se tem a massa recuperacional. Lá se usa uma palavra só, que é o bankruptcy state, é uma massa insolvencial, vamos dizer assim. Então, e na recuperação judicial, a gente consegue chegar à mesma ideia de uma massa recuperacional, dada a competência do juízo concursal, a súmula 480 da STJ, a existência de um só processo, com na falência, né, uma competência universal. Aqui na recuperação judicial é quase universal, o Manuel Justino fala, um universalismo mitigado, uma expressão bonita, boa, mas que basicamente aqui, né, são várias instituições do processo concursal, da massa, do juízo concursal com a sua competência, que são lados do mesmo fenômeno, dessa ação coletiva aqui, que os credores são obrigados a agir coletivamente. E agora, nessa situação aqui, olhem só que interessante, se vocês estão nessa situação, não podem correr individualmente aqui para ver quem chega antes. E agora vocês vão ter que decidir aqui se preferem que os bens desse devedor sejam vendidos fragmentadamente por 2.000 ou em conjunto aqui por 4.000, tá? Como falou o Denis. O que vocês preferem? Vender por 4.000, é óbvio, porque isso aumenta a recuperação de crédito. Né? Portanto, agora a gente chegou num resultado aqui que maximiza o valor dos ativos do devedor. Então, a gente passa a ter aqui a ideia de maximização do valor dos ativos do devedor, valor dos ativos, com maximização da recuperação de crédito pelos credores. Portanto, agora faz sentido, né? A gente já consegue dar uma resposta, que é por que existe falência e recuperação para resolver esse problema de ação coletiva entre os credores, aqui que podem correr, empreender uma corrida por ativos, que vai destruir o valor do patrimônio do devedor, diminuir a sua capacidade de pagamento e piorar a vida da própria coletividade de credores, e, portanto, a gente precisa de processos concursais convivendo com a execução disciplinada no Código de Processo Civil, a execução singular do CPC. E vejam que as execuções, os processos concursais não são só a recuperação e falência. Os processos concursais são quaisquer expedientes, ou instituições resultantes de normas legais, infralegais, práticas forenses, que tenham uma ou algumas dessas características aqui, e que protejam o valor e aumentem a efetividade da recuperação de crédito por credores. Deixa eu dar exemplos aqui. A Justiça do Trabalho tinha, lá em 2007, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha o chamado Plano Especial de Execução.
né, pela resolução 02 de 2007 do TRT do Rio. TRT da primeira região, então TRT 1, né, do Rio de Janeiro. Como é que funcionava isso aqui? Se houvesse várias execuções trabalhistas distribuídas a várias varas do trabalho contra uma mesma empresa, a gente podia ter uma corrida por ativos, uma fragmentação dos ativos da empresa, destruir a empresa e a sua capacidade de pagamento. Aí o TRT vai e diz, espera aí, isso aqui não faz sentido, porque piora a efetividade do processo de execução. Então, vamos fazer o seguinte, se a empresa devedora tiver contra si muitas execuções, ela pode apresentar à vice-presidência do tribunal um plano especial de execução de 5 ou 10 anos, em que essa empresa vai fazer pagamentos já pré-programados, parcelas, a um juízo só, e esse juízo, os demais não podem penhorar, então está suprimindo competência aqui deles, né, e atribuindo a um juízo concursal, e esse juiz distribui aos demais os valores aqui. Isso aqui resultou em que, depois, rapidamente chegou no TRT de Campinas, chegou nos outros TRTs, chegou no TST, isso aqui virou, daí tem vários nomes que se dá, e tem algumas variações, mas virou a vara concentradora de execuções trabalhistas. Então tá, e como é que se criou isso aqui? Por resolução dos TRTs. Vejam, norma de competência, norma administrativa aqui, de competência judiciária. Se cria aqui juízos concursais, e de forma muito feliz e muito eficiente. Então, é uma prática boa, e é tão boa que, se a gente pegar a lei da SAF, a lei 14.193 de 2021, rapidamente a lei da Sociedade Anônima do Futebol, lá no seu artigo 13, diz que, bom, a gente pode aqui cobrar e reestruturar clubes de futebol por duas formas, recuperação judicial e pelo regime centralizado de execuções. E lá tem execuções cíveis, a gente vai poder concentrar isso no TJ estadual, Tribunal de Justiça da Justiça Estadual, ou a vara concentradora, regime centralizado de execuções trabalhistas, numa vara do trabalho. Isso aqui são processos concursais. Por quê? Porque proíbem, de alguma maneira, o exercício individual de pretensões, retirando competência do juiz natural para a execução de reclamatórias, enfim, né? E concentrando num outro juízo a competência executiva para a prática de atos de execução, e com isso protegendo o valor do patrimônio da empresa devedora e aumentando a sua capacidade de pagamento. É muito bem bolado isso aqui, muito bem pensado. Mas não só isso. A gente pode também pensar em outras práticas, como, por exemplo, a falência, a recuperação judicial, e assim por diante. A gente vai ter processos concursais nesse sentido. E vejam que o interessante aqui é que, então, por que existe a recuperação e a falência? Para evitar que uma corrida por ativos que destrói o valor do patrimônio do devedor e piora a vida dos credores, quer dizer, reduz a recuperação do crédito dos credores, para evitar que essa corrida aconteça e assegurar que a gente consiga fazer com que a tutela jurisdicional executiva tenha a maior efetividade possível aqui. E aqui, deixa eu mostrar a vocês rapidamente, se a gente for até deixa eu ver se é a tela 2, não, a tela 1. Se a gente for aqui, se vocês forem até o agendarecuperacional.com.br, vocês vão ver aqui, vocês podem assinar por e-mail ou no LinkedIn para receber
por e-mail ou pelo LinkedIn, o que eu postar aqui, os artigos que eu posto e tal, aqui vocês vão encontrar, por exemplo, o seguinte em processo civil. Isso aqui é um artigo que eu publiquei sobre o princípio da menor onerosidade da execução. E que é algo interessante. Por que isso? Porque a menor onerosidade da execução compartilha o seu conteúdo normativo com o princípio da preservação da empresa, que é como em direito a gente chama aqui a preservação ou maximização do valor dos ativos do devedor, do conjunto de ativos do devedor. A gente tem aqui uma mesma disciplina, ou o mesmo conteúdo normativo, ou compartilhado aqui, né? Então, eu recomendo aqui a leitura desse texto, porque ele é interessante nesse sentido. Então, a gente pode pensar a tutela jurisdicional executiva e a recuperação, a falência, enfim. E, por fim, dado o nosso horário, como isso aqui é uma teoria geral do direito concursal, a gente pode parar para pensar as seguintes questões aqui. E daí são desenvolvimentos dessa teoria geral. Como, por exemplo, o problema aqui de corrida por ativos é um problema que se manifesta em situações relativas a que devedores? A quais devedores? Tem que ser empresa, tem que ser empresário, algo assim? Vejam, qual é o problema aqui? É um problema de corrida por ativos que se manifesta em qualquer situação em que há responsabilidade patrimonial de qualquer devedor executado. E, portanto, não interessa se esse devedor aqui é um devedor que é uma SA, ou se for uma associação, ou se for um clube de futebol, ou se for uma igreja, ou se for, seja quem for. Vejam, o problema fundamental do direito concursal, olhado dessa perspectiva aqui, é um problema que diz respeito à responsabilidade patrimonial e à tutela jurisdicional executiva singular. E é por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, pode pedir falência ou recuperação, enfim, os procedimentos concursais a quem? Qualquer devedor. Uma dona de casa pode pedir falência ou recuperação nos Estados Unidos. Por quê? Porque pode ser executada. Mesma coisa. Fala lá, Gustavo. Professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Sim, alto e claro. Beleza. Eu considero isso que o senhor está falando na perspectiva teórica aí, de que qualquer devedor poderia pedir recuperação judicial ou falência. Tem alguma explicação histórica, teórica, a respeito da limitação da legitimação para as pessoas jurídicas ali do artigo 2º, do inciso 2º da Lei 11.101? Tem tanto do primeiro quanto do segundo. Tem uma explicação. Em síntese apertadíssima aqui, para eu não ultrapassar o tempo, e eu já escrevi sobre isso em alguns lugares diferentes. Mas a primeira coisa é, em Roma, onde se desenvolve o processo de execução com responsabilidade pessoal e depois patrimonial, na época do processo formulário, a execução era uma só, a falência era uma só e todo mundo, qualquer devedor podia ser falido. Falido, na nossa terminologia de hoje, não se usava a expressão falido lá. Então, todo mundo, foi em 1673, eu estou dando um salto de 1.700 anos aqui, mais ou menos do ano zero aqui, enfim, que na França se disse que só comerciante pode falir, outros não podem. Tem uma razão histórica para isso, enfim, eu não vou explorar aqui por questões de tempo, mas que fazia muito sentido na França e que
pelas ordenações de comércio terrestre de Savary, o Código de Savary, de 1673. E como a França, depois, como Napoleão dominou a Europa inteira, né, a França dos 134 departamentos, todos os países europeus adotaram normas próximas às francesas, e isso veio para cá, e aqui no Brasil, no Império, só podia falir quem fosse comerciante, né? Então, por essa razão, daí a gente criou essa dicotomia entre falência e insolvência civil, sendo que a insolvência civil nunca funcionou bem. Não quer dizer que a falência funciona muito bem também. E por que a gente tem as exceções lá do artigo 2º? Então, operadores de plano de saúde, instituições financeiras e tal. Pelo seguinte, porque ao longo do século XIX e XX, daí tem toda uma riqueza de discussão interessante sobre a liquidação forçada de SAs, de concessionárias, enfim, né, a gente tem uma história bem rica aqui no Brasil sobre isso. A gente tinha uma falência que era ruim, porque era penal, criminal, né, no Código Comercial de 1850. E a gente cria a falência para incentivar as empresas cafeicultoras de concessões a acessarem o mercado de capitais. Daí pela Lei 3.150 e o Decreto 8821, ambos de 1882, se diz, não, as SAs não podem falir, não tem processo penal, se vai ter só uma liquidação forçada, que daí vira uma execução coletiva. E ao longo do século XX, a gente restabelece, daí mantém a execução forçada, vira falência, deixa de ser penal, um processo criminal, mas a gente não tinha processos de reorganização de empresas. A gente queria proteger concessionárias, certas empresas importantes. E daí a gente vai criando, por leis especiais, a intervenção e liquidação extrajudicial de instituição financeira pelo Banco Central, de companhias seguradoras, pela Lei Complementar 73 e 66, o regime de intervenção em companhias aéreas que existia antes da Lei 11.101, e assim sucessivamente. A 9565 de 98, de intervenção da ANS sobre agências de saúde. Basicamente, a gente não tinha regras de recuperação, então a gente foi criando regras especiais para setores importantes. Só que em 2005, a gente traz a recuperação de empresas para o Brasil e funciona satisfatoriamente, pode melhorar e tal, mas é um processo bem pensado, bem bolado, e daí agora a gente passou a ter clubes de futebol, produtores rurais, uma série de devedores que pressionam para acessar a recuperação judicial, e tem acontecido. O produtor rural, nos últimos 15 anos, se mudou o entendimento drasticamente. Agora o entendimento recente é o tema 1145 do STJ. Está no livro que o Scalzilli vai colocar lá, né, o meu sobre legitimação para RJ e para falência. E clubes de futebol também, primeiro pela jurisprudência e depois aqui pela lei da SAF, né, tem essa mudança. E a gente está expandindo. A questão agora, associações, teve várias associações, a Cândido Mendes, a Associação Metodista de Educação, em Porto Alegre, tramitou, aliás, a Associação Metodista, e, bom, a gente pode avançar depois para qualquer outro tipo de devedor, como está na Itália, por exemplo, agora. O recente código, o novo Código de Reestruturação de Empresas da Itália, diz no artigo 1º que essa lei se aplica, os procedimentos dessa lei, a qualquer devedor, empresa ou não, vise lucro ou não, associação ou não, organizado ou não, personificado ou não. Então, o mundo inteiro está voltando aqui, em alguma medida, para ampliar a legitimação para a recuperação e para a falência, e para aumentar a efetividade da tutela executiva. Então, a gente pode discutir aqui legitimidade para os processos concursais a partir dessa teoria geral, desse racional aqui. Então, eu vou usar esse mesmo racional para responder a seguinte pergunta: quem é que pode pedir recuperação judicial? Bom, dentro desse racional, qualquer devedor vai ter uma execução mais eficiente aqui. Claro que isso aqui dentro da perspectiva dessa teoria, isso aqui, essa teoria fornece argumentos para a gente
interpretar pela ampliação da regra de legitimidade na recuperação e à falência. Não que essa regra tenha sido já 100% ampliada no Brasil, existem setores que ainda não são abrangidos por essa regra, mas isso aqui é um movimento de transformação do direito, e gradativo, alguns muito rápidos, aliás, né? Clube de futebol foi muito rápido, essa modificação foi assim, instantânea em termos históricos. O produtor rural foi rápido também, relativamente rápido. Mas a gente pode discutir outras coisas a partir dessa teoria geral, porque isso aqui é uma teoria geral a partir da qual a gente pode inserir, vamos dizer, toda a estrutura, toda a disciplina do processo concursal. Então, eu posso pegar aqui a regra de suspensão de ações e execuções. E, bom, a gente deveria suspender o exercício de todas as ações individuais, de todas essas ações individuais. Mas, na prática, a gente não suspende as ações de todas as ações individuais. A gente suspende apenas algumas aqui. Por quê? Porque existem vários créditos não sujeitos à recuperação judicial, como execuções tributárias, como a alienação fiduciária, como safe harbors, de derivativos de bolsa ou balcão. Existem vários créditos que não estão sujeitos à recuperação. Então, agora a gente pode discutir isso aqui, mas espera aí. A ideia aqui não é justamente, precisamente, proibir ações individuais, porque execuções individuais podem levar aqui a uma alocação menos eficiente dos ativos, destruir valor, e nesse caso aqui são justamente as ações ou execuções não suspensas que vão se beneficiar da regra de não suspensão e vão destruir valor do patrimônio devedor, piorando a vida dos credores cujas execuções estão suspensas. Então, agora a gente pode usar esse racional aqui para começar a interpretar as regras de suspensão de ações e execuções. Daí a gente pode discutir aqui, desde a cautelar antecedente, do 20b, parágrafo 1º, até discussões sobre competência, do 7º-B, do artigo 6º, que diz respeito à execução fiscal, e a suspensão ou não suspensão da execução fiscal, e assim por diante. Então, vejam que essa forma de explicar o direito concursal, sintetizada aqui nesse nosso encontro de hoje, é uma forma que permite, que nos dá uma outra perspectiva para pensar o direito concursal e as técnicas de tutela jurisdicional executiva, e nos dá mais ferramentas argumentativas para a gente interpretar os temas de suspensão de ações e execuções, legitimidade, ações revocatórias, contratos, efeitos da recuperação e falência sobre contratos bilaterais ou negócios em curso do devedor, e assim por diante. A gente pode pensar várias, e por isso é uma teoria geral do direito concursal. E, evidentemente, por tempo, a gente para aqui, mas a gente poderia explorar todos os temas do direito concursal, e não só na falência da recuperação, mas parar para olhar para a falência bancária, para a execução fiscal, e, enfim, uma série de temas relevantes. Mas, dado o nosso tempo, a gente tem que ser... vamos observar aqui o relógio. Agora vocês me digam, eu entreguei o que eu prometi ou não? Que falaria sobre direito brasileiro, sobre dogmática, com a nossa terminologia, sobre os nossos problemas, e uma teoria que tem um senso prático muito grande, que trata da prática. Espero que eu tenha conseguido cumprir a minha promessa, a promessa que eu fiz a vocês, e que tenha sido útil esse encontro. Leiam o livretinho que eu mandei, o PDF para o JP, é livreto mesmo, era para ser um artigo, mas como é meio grande para artigo, daí virou livretinho, e o outro livreto também, um pouco maior e tal, mas é livreto também, é pequeno, é rápido de ler, sobre legitimação. O da legitimação é só dogmática jurídica, não tem nada de análise econômica, mas é interessante a gente compreender a história. Não recordo se foi o Gustavo, quem é que fez a pergunta sobre por que a gente tem processos assim e assado. Aquele livreto aborda a história, direito comparado e tal, Então é interessante, tá? E com isso, eu só posso dizer bem-vindos ao curso, e
Espero que seja proveitoso. Daqui para frente só melhora, né? Com o Spinelli, com certeza vai melhorar. Então, né, e isso foi o que o Scalzilli e o Esteves me disseram, né? Não, você começa, porque daí as expectativas vão ficar lá embaixo e depois todo mundo vai ter boas surpresas, né? Todo mundo vai dizer, pô, agora está melhorando mesmo esse curso, né? Vai só num crescente, tá bom? Nossa, É isso, meus caros. Obrigado. Cássio, assim, acho que em nome de todos, queria agradecer muito efusivamente a aula, porque maravilhosa, como sempre. Na verdade, atendeu as expectativas do pessoal, como dá para ver pelos milhões de palminhas, estrelinhas, foguinhos de artifício. Aliás, eu confesso que eu nunca tinha visto essa modalidade assim de cumprimento aí pelo Google aqui, achei muito interessante. E começar assim com a teoria geral, né, e poder expandir a partir dela todas essas discussões que são absolutamente fundamentais. Eu costumo dizer que quase tudo que se discute em termos de insolvência nos remete ou para uma questão de legitimação ou para uma questão de sujeição, né, que são os dois grandes gargalos que a gente tem. E a perspectiva que tu utilizou para abordar a aula de hoje, ou para a abordagem de hoje, ela acaba perpassando todas essas questões e nos dá um ferramental maravilhoso para desenvolver o curso. A partir daqui são mais 21 aulas, né? Opa. E agora tu é presença cativa, convidado para todos as nossas aulas e eventos, porque com certeza tu encantou a todos. Aqueles que todos já te conheciam, evidentemente, pelos livros, agora alguns ainda não tinham tido a oportunidade de ter aula contigo, agora com certeza são todos teus fãs. Muito obrigado.